Quanto aos empréstimos bancários que foram mencionados nessa reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, eu tive a oportunidade de dizer em nome do PS o seguinte, e que fique claro, e que se o Presidente Bernardino Soares me tiver a ouvir, porque eu na última reunião de Câmara estive a assistir à reunião de Câmara via internet e fiquei com algumas dúvidas. E como hoje à noite vai haver Assembleia Municipal, o PS também tem que saber como é que se vai comportar relativamente a esta matéria, se foi ou não foi enganado pela CDU relativamente a um conjunto de afirmações que foram tidas naquela reunião de Câmara. É que o PS foi claro na reunião que teve e no documento que assinou. Nós temos o documento foi assinado pelo PS e pela CDU, neste caso, Bernardino Soares, onde nós dissemos que os empréstimos eram peças à parte do orçamento da Câmara. O orçamento da Câmara não pode ser calculado ou desenhado com via num empréstimo que não se sabe para o que é, para onde é que é, e que não deve ser, em qualquer orçamento municipal, do ponto de vista de uma boa gestão financeira, fazer-se um orçamento com base no empréstimo que há de vir. E, portanto, ficou claro, nessa reunião, que não, senhora, o empréstimo, e no documento escrito, os empréstimos saem fora desta negociação do orçamento. E, portanto, quando eu ouvi o vereador Gonçalo Caroço, na reunião de Câmara, dizer que o orçamento está em causa se não aprovarem os empréstimos bancários, eu fico aqui com uma pergunta. A CDU enganou o Partido Socialista nas negociações? Ou isto foi uma afirmação do vereador Gonçalo Caroço, que de facto não conhecia e não conhece uma realidade, que é a realidade orçamental, ou desconhecia, inclusive, isso não pode acontecer, porque ele estava lá presente nessa reunião, o documento que foi escrito. É que a gente já vai falar sobre a questão do empréstimo. É que os empréstimos bancários saem fora do orçamento. O orçamento municipal está feito com base na previsão da arrecadação da receita, por via da receita que vem do Poder Central, por via da política fiscal, que ainda há pouco já falei, e essa verba depois é distribuída do ponto de vista da despesa para dar o equilíbrio orçamental. Em nenhuma parte do empréstimo está lá, em nenhuma parte do orçamento está lá o empréstimo. Portanto, esse discurso que o empréstimo põe em causa o orçamento, é preciso que a CDU clarifique rapidamente essa matéria. Porque senão, em futuras negociações, o PS tem uma desconfiança logo à partida. E estamos aqui a falar de coisas sérias. O PS, relativamente a um empréstimo, teve aqui uma posição. A CDU, quando abordou o PS na necessidade de fazer aqui dois empréstimos, um para os serviços municipalizados ou intermunicipalizados, outro para a Câmara, o PS, de uma forma clara, respondeu logo. O orçamento dos CIMAR, o PS só viabiliza o orçamento dos CIMAR se houverem medidas claras, incluídas no orçamento, que venham resolver o principal problema que o Conselho de Loures hoje tem, que é a recolha dos resíduos, a recolha do lixo, a remodelação dos contentores que estão velhos, estão gastos, a substituição e aquisição de novas viaturas para a recolha dos resíduos. Se nesse orçamento não incluir estas medidas, o PS chumba o orçamento dos serviços intermunicipalizados. E foi aí que nós fizemos questão de dizer logo à partida que sim, aí sim, a resposta que a CDU fez foi de que, relativamente à aquisição das viaturas, ia pedir um empréstimo bancário para adquirir novas viaturas para a recolha dos resíduos. Queria também pedir um empréstimo para a remodelação de algumas zonas de redes do nosso concelho, em particular em Santo António dos Cavaleiros. E que, do ponto de vista da remodelação dos contentores, era por orçamento, digamos, próprio dos serviços intermunicipalizados. Vamos falar sobre o CIMAR. O PS o que respondeu foi isto. Esse empréstimo o PS desde já viabiliza pela abstenção a da aquisição das viaturas. O PS não pode ser incoerente. Se quer um melhor serviço de recolha
se quer, de facto, que seja incluído no orçamento esse sinal claro que algo vai mudar, a PS poderia votar contra esse empréstimo. Portanto, foi coerente consigo próprio. Logo a partir disso, o PS abstém-se relativamente a essa matéria. O que dizemos é que, quer do ponto de vista, quer da remodelação das redes, que já vão falar do empréstimo. Ora, são mais empréstimos que se está a fazer para os CIMAR. Quando eu ouvi os discursos do Presidente Brandão Soares, já há 6 anos a esta parte, a quando da criação dos serviços intermunicipalizados, que esta junção com Odivelas ia pôr fim a uma gestão ruinosa e sem capacidade de autofinanciamento, sem capacidade de investimento que os anterior modelo dos serviços municipalizados tinham. Ou seja, esta junção com Odivelas iria criar uma escala e um modelo de gestão que permitia, de uma vez por todas, os serviços intermunicipalizados passarem a ter capacidade de investimento naquilo que era necessário, nas redes, na aquisição de viaturas, na substituição dos contentores, ao fim e ao cabo, dar resposta a um serviço público para os quais as pessoas pagam e não é pouco. O que se viu ao fim destes 6 anos, deste modelo intermunicipal, é que, afinal de contas, nada disto tem acontecido. A água só não tem aumentado porque eu, desde o início, e o PS, desde o início, até nesta negociação, só admitimos um aumento do preço da água atualizado à taxa de inflação, que é o normal. Portanto, é o máximo, é uma atualização, uma taxa de inflação. Fomos contra, mas que a proposta de aumento da água foi apresentada pela CDU ao PS para terem capacidade de investimento, ela foi colocada e nós, desde a partida, dissemos que não. Portanto, sem demagogias e sem venturismos. Não há demagogia aqui nisto que eu estou aqui a falar. A água só não aumenta para o ano 2020 porque o PS, desde o início, disse que só admitia um aumento do preço da água, ao máximo era a atualização à taxa de inflação. Isto foi o que aconteceu. E estamos bem coerentes e bem confortáveis com a decisão que tomamos. Relativamente à questão do empréstimo para a remodelação das redes, o PS também foi claro. Porquê Santo António dos Cavaleiros? Porque não Sacavém, ou porque não São Natalho, ou porque não Sentiria? Então o que nós pedimos foi um parecer técnico dos serviços que dissessem que, de facto, em Santo António dos Cavaleiros, e na zona em concreto, é aquela zona que mais rupturas de água existe, é aquela zona onde maior perdas de água existe, e por via disso, do ponto de vista financeiro, tem que se atacar imediatamente, porque, do ponto de vista financeiro, é necessário que ali se invista naquela remodelação. O que é facto é que, quando foi à Câmara a proposta de empréstimo da remodelação das redes, não vinha proposta técnica nenhuma, não vinha fundamentada. E a pergunta do PS manteve-se. Porquê Santo António? Porque não em São João? Porque não em Santiria? Porque noutra zona do Conselho? Há assim tanta dificuldade, ou seja, o empréstimo de milhões de euros para a remoção de uma rede foi invenção da administração dos serviços intermunicipalizados, é uma decisão política ou é uma decisão baseada num estudo técnico que permite fazer aquela escolha? É que se foi uma ideia do presidente dos CIMAR e uma ideia política, então o PS responde também do ponto de vista político. Se for uma proposta fundamentada do ponto de vista técnico, então nós aí vamos ter que respeitar. O que é facto é que nessa reunião de Câmara a proposta não veio fundamentada e nós não estávamos em condições de a votar de forma coerente. E para responder também a alguém da CDU que na reunião de Câmara dizia que o PS estava pouco confortável, o PS está muito confortável com a decisão que tomou. O que é facto é que depois já veio agora o empréstimo da remodelação das redes, fundamentada, não da forma como queríamos, porque aquilo vem com um parecer do diretor delegado, portanto não se percebeu ali muito bem, mas pronto, o que nós viabilizamos, porque é uma necessidade urgente, mas que não concordamos com a forma, mas tivemos que viabilizar, é a remodelação da 4ª fase do Infantado, que era uma obrigação do urbanizador.
Ora, imaginemos no passado o PS a fazer isto. A CDU vinha logo dizer que jamais os serviços municipalizados ou a Câmara Municipal se pode substituir uma competência do urbanizador. Aquela competência daquela remodelação da quarta fase do infantado é competência legal do urbanizador. O PS, isto se fosse ao contrário, a CDU hoje tinha a mesma posição. Por isso é que eu digo que às vezes há tanta falta de coerência nas pessoas que hoje estão no poder aqui na Câmara e que na altura eram oposição aqui na Câmara, porque são algumas pessoas que hoje estão aqui com o poder e eram oposição na altura, que mudança de opinião têm e têm tido ao longo destes anos. Que mudança de opinião. O que é facto é que nós viabilizamos pela urgência e pela necessidade que as pessoas do infantado sentem todos os dias, e por isso nós viabilizamos a questão, mas não nos esquecemos de que os CIMAR se substituíram a uma competência do urbanizador e para isso até pediram um empréstimo bancário. É que não é só com autofinanciamento, é com empréstimo bancário, onerando durante anos e anos e anos, do ponto de vista financeiro, o orçamento dos serviços intermunicipalizados. Relativamente aos CIMAR, o PS foi claro. Recolha de resíduos, foi preciso ter havido um empréstimo. Remodelação das redes, foi preciso ter havido um empréstimo. Portanto, onde é que está a capacidade de boa gestão dos CIMAR, que para fazer aquilo que lhes compete, para fazer aquilo que eles diziam que iam fazer com este novo modelo e com esta nova orgânica, este novo modelo organizacional dos serviços intermunicipalizados, iam fazer, afinal de contas, se há mais-valia do ponto de vista da boa gestão financeira, ela tem ido para alguns casos, nós sabemos para onde. E no tempo certo iremos dizê-lo. Nós sabemos para onde, nós não andamos aqui a dormir. Nós sabemos para onde. E por via de ter que alimentar uma máquina através dos serviços intermunicipalizados, deixa-se ter capacidade financeira para fazer aquilo que lhes compete, que é remodelar as redes e é adquirir as viaturas para a recolha dos resíduos e é substituir os contentores. Como têm que alimentar essa máquina e como gastam milhões de euros no alimentar dessa máquina, chamemos-lhe assim, têm que pedir empréstimos bancários para resolver aquilo que devia ser os CIMAR a resolver. E por isso nós viabilizamos a questão, mas não nos esquecemos de que os CIMAR se substituíram a uma competência do urbanizador e para isso até pediram um empréstimo bancário. É que não é só com autofinanciamento, é com empréstimo bancário, onerando durante anos e anos e anos, do ponto de vista financeiro, o orçamento dos serviços intermunicipalizados. Relativamente aos CIMAR, o PS foi claro. Recolha de resíduos, foi preciso ter havido um empréstimo. Remodelação das redes, foi preciso ter havido um empréstimo. Portanto, onde é que está a capacidade de boa gestão dos CIMAR, que para fazer aquilo que lhes compete, para fazer aquilo que eles diziam que iam fazer com este novo modelo e com esta nova orgânica, este novo modelo organizacional dos serviços intermunicipalizados, iam fazer, afinal de contas, se há mais-valia do ponto de vista da boa gestão financeira, ela tem ido para alguns casos, nós sabemos para onde. E no tempo certo iremos dizê-lo. Nós sabemos para onde, nós não andamos aqui a dormir. Nós sabemos para onde. E por via de ter que alimentar uma máquina através dos serviços intermunicipalizados, deixa-se ter capacidade financeira para fazer aquilo que lhes compete, que é remodelar as redes e é adquirir as viaturas para a recolha dos resíduos e é substituir os contentores. Como têm que alimentar essa máquina e como gastam milhões de euros no alimentar dessa máquina, chamemos-lhe assim, têm que pedir empréstimos bancários para resolver aquilo que devia ser os CIMAR a resolver. Quanto à Câmara Municipal de Loures. O orçamento da Câmara Municipal de Loures, o PS absteve-se, por via desta negociação que teve, que eu já expliquei, de forma coerente, de forma responsável, com independência, com liberdade, só olhando para uma única coisa, que é a vontade das pessoas do Concelho de Loures e o interesse das pessoas do Concelho de Loures. Foi isto que nós fizemos. Empréstimos bancários.
O PS, o que pediu, porque já se tem muito falado sobre a questão dos empréstimos bancários, nós o que dissemos foi simplesmente isto. Dissemos que, em dezembro, estar a aprovar 12 milhões de euros de empréstimo para obras, bem sabemos que é para obras, porque a lei só permite que sejam para obras, a pagar em não sei quantos, a mais de uma década. Portanto, onerando o município do ponto de vista financeiro a mais de uma década. Um empréstimo bancário que em dezembro, a quando o orçamento é que é colocado à aprovação na Câmara, o que nós respondemos foi isto. Nós não estamos contra, nem estamos nós o que dissemos é não estamos em condições de analisar esta operação financeira, porque o que está a tratar é uma operação financeira. Do ponto de vista coerente, do ponto de vista da boa gestão pública, o que nós dissemos foi que a Câmara colocasse esse empréstimo de 12 milhões de euros a quando da prestação de contas. A prestação de contas, legalmente, o fecho das contas é feito em março, abril. Ora, que é quando é incluído o saldo de gerência. Para o PS, e para o PSD, e para qualquer gente que perceba de boa gestão pública, só se pode falar de 12 milhões de euros de empréstimo quando se tiver a noção exata, a fotografia exata do estado financeiro em que o município de Loures se encontra. Eu estar a pedir 12 milhões de euros agora, sem saber a fotografia financeira do município, é de alguma forma estar, desculpem o termo, pôr a carroça à frente dos bois. Mas que neste caso pode pôr em causa o futuro do próprio município. Eu bem sei a pressa que a CDU tem de querer inaugurar um conjunto de obras antes das eleições autárquicas de 2021. Mas essa não é a preocupação primeira. A preocupação é, do ponto de vista da boa gestão pública, saber se há ou não há condições para tal. E depois a obra pode-se fazer. Porventura pode não ser inaugurada antes das eleições, mas a obra não fica em causa. Não dá a para o show-off do Presidente Bernardino e a restante equipa. Mas para esse peditório o PS não dá. O PS o que pediu foi, não disse que não ao empréstimo. O PS o que disse foi, retirem a proposta do empréstimo e voltem a colocá-la na reunião de Câmara em abril, março, abril, que é quando nós temos a noção da prestação de contas, do estado financeiro do município e do saldo de gerência que vai transitar. Ou seja, aquilo que o município de Loures, no ano de 2000, financeiro 2019, não gastou e vai passar como saldo de gerência para incluir no orçamento para 2020. Ora, se no ano passado esse saldo de gerência foi de 20 e tal milhões de euros, o que eu prevejo é que seja à volta dos 30, 35 milhões de euros que vão passar para o exercício financeiro do próximo ano por via do saldo de gerência. Se confirmar este valor dos 30 milhões de euros, há necessidade de estarmos a pedir um empréstimo de 12 milhões de euros? Se o município de Loures passa com um saldo de gerência de um saldo positivo, para melhor falarmos, do ponto de vista empresarial, um resultado líquido positivo, de 30 milhões de euros, é necessário pedir 12 milhões de euros? Portanto, do ponto de vista da racionalidade da gestão, do ponto de vista da boa gestão pública, cuidada, racional, o que nós pedimos foi só isto, esperar pela prestação de contas, esperar por saber qual é o valor que transita para o próximo ano, e isso a lei diz que é em abril. Foi só o que nós fizemos, fazer essa análise em abril. Nós não dissemos que não é aquela obra, a obra A, a obra B, a obra C, não dissemos que não é nenhuma obra. Dissemos é que queremos analisar o empréstimo do ponto de vista da operação financeira em abril, que é quando ele deve ser feito. Aliás, o que é estranho é que a CDU, neste momento, critica a posição do PS, mas quando no passado, em 2009, e nós temos as atas da reunião de Câmara, o PS propôs um empréstimo, na mesma altura, dezembro, novembro, pedimos um empréstimo à Câmara. É curioso que muitos dos vereadores que hoje têm assento aqui na Câmara, como vereadores da CDU, na altura eram vereadores da CDU na oposição, e temos na ata a resposta desse vereador dizendo que não faz nenhum sentido estarmos neste momento a fazer uma análise sobre empréstimos
sem saber qual é o saldo de gerência que transita para o próximo ano e sem saber qual é a saúde, o estado financeiro do município. E isso só é possível saber-se com a prestação de contas que é feita em março. Portanto, queiram os senhores do PS, na altura estávamos nós, trazer este empréstimo em abril, março, que é para aí temos condições de saber qual é o saldo de gerência que transita e fazer uma análise sobre o empréstimo. Quer dizer, o PS tem o mesmo discurso que a CDU teve no passado. A CDU agora, como está no poder, já faz uma autocrítica àquilo que disse no passado. Isto é incoerência total. É claro que o vereador do PS, neste caso o Nuno Dias, colocou esta questão na Câmara, agora há 2 semanas, e a resposta da CDU foi de que isso eram outros tempos. Bom, isso que eram outros tempos, há falta de melhor resposta, porque de facto não há capacidade de responder a uma coisa que é real, que é factual, que é no passado disseram uma coisa e hoje estão a fazer completamente o contrário daquilo que defendiam no passado. E portanto, para terminar, dizer que o PS também se sente confortável, muito confortável com a decisão que tomou. Não está em condições de fazer qualquer tipo de análise de empréstimo. Repito, não estamos contra a obra A, B, C ou D, estamos contra a forma como isto está a ser feito. O empréstimo, tal como a CDU defendeu no passado, o empréstimo deve ser colocado a quando da prestação de contas e a quando de saber o montante da inclusão do saldo de gerência. Aí o PS está em condições de fazer análise do empréstimo. Porque, reparemos, isto é simples. Se a CDU e a Câmara Municipal passam com um saldo de gerência de 30 milhões de euros, muitas dessas obras não podem ser absorvidas por esse saldo de gerência? Ou esse dinheiro é para outras coisas? É por isso que o PS está muito confortável com a decisão que tomou.